Olá, meu nome é Maria Caroline Zon e o conteúdo da aula de hoje é termoquímica. Então, a palavra termoquímica, o significado dela, o termo do grego significa calor, então a gente vai trabalhar com temperaturas, e a química, que é a ciência que estuda a matéria. A definição de termoquímica é uma parte da química que faz o estudo das quantidades liberadas ou absorvidas em reações químicas ou processos químicos ou físicos. Essa parte ela é compartilhada com a física, então a gente tem bastante conteúdo que também é estudado na parte da física. Onde a gente pode encontrar a termoquímica no dia a dia? Alguns processos mais comuns do dia a dia é a combustão do metano no gás de cozinha, ou a combustão do etanol no processo da combustão de automóveis. A fotossíntese também é um processo que absorve energia para ocorrer a fotossíntese, processos de mudanças de estado físico, como da água no estado sólido para a água no estado líquido, ou ao contrário, entre outros exemplos. A gente também tem que saber a definição de sistemas. Um sistema é algo que nós vamos analisar, algo que nós vamos quantificar, então, a diferença de energia, ou vai ser o nosso objeto de estudo. O sistema ele pode ser aberto, fechado ou isolado. No sistema aberto, a gente tem troca de matéria e troca de energia com a vizinhança. A vizinhança é tudo que não é o nosso sistema, tudo que está em contato em volta desse sistema. Então, por exemplo, o sistema aberto é um copo de água sobre uma mesa. Se a gente tem um copo de água numa temperatura bem gelada e deixar lá sobre essa mesa num dia quente, essa temperatura não vai permanecer a mesma, porque a temperatura tende a se equilibrar. Então, a temperatura do ambiente está mais alta, né? Está mais quente do que a temperatura do copo, e a água que está no copo vai absorver a energia do ambiente, da vizinhança, fazendo com que essa temperatura altere. Já no sistema fechado, a gente tem a troca de energia com a vizinhança, mas não tem a troca de matéria. Ou seja, mesmo que o copo esteja lá, se ele ficar por bastante tempo, a água pode evaporar, então ele vai perder matéria para o ambiente. Já no sistema fechado, a água pode até evaporar, mas ela vai continuar dentro desse recipiente, como num pote fechado. Então essa água vai evaporar e ela pode voltar ao seu estado líquido. Já no sistema isolado, a gente não tem troca de matéria e nem troca de energia com a vizinhança. Neste caso, seria um bom exemplo a garrafa térmica, onde a gente não tem troca de matéria, já que é um sistema fechado, e também não tem troca de energia, o que supostamente era que o café, por exemplo, numa garrafa, ficasse quente por bastante tempo. A gente sabe que não é um sistema 100% isolado, já que se você colocar um café lá, ele não vai ficar quente para sempre, mas ele vai armazenar essa energia por mais tempo, né? Ela não vai trocar a energia com a vizinhança tão facilmente. Então, a gente pode começar a falar sobre processos. A gente tem o processo exotérmico e o processo endotérmico. No processo exotérmico, tem a liberação de calor. Exo quer dizer para fora. Então, a gente tem um sistema e a gente vê as flechinhas para fora desse sistema, indicando que tem a liberação de calor para fora desse sistema. Já num processo endotérmico, endo quer dizer para dentro, ocorre a absorção desse calor. O calor no caso da vizinhança. Então a gente vê as flechas apontando para dentro do sistema, indicando que essa energia ou esse calor está entrando no sistema. Bem, para exemplificar melhor, a gente pode exemplificar a liberação de calor num processo exotérmico com a combustão, por exemplo, a combustão do metano, e o processo endotérmico a gente pode exemplificar no caso de cozimento de alimentos. Então, a gente pode ter, no mesmo exemplo, um processo exotérmico, liberando fogo na chama do fogão, e um processo endotérmico, uma panela em cima dessa chama, recebendo fogo, recebendo calor, né, que está sendo emitido pelo fogo do fogão, e ele está absorvendo o calor, nesse caso fazendo a água entrar em ebulição. A entalpia, ela é a menina dos olhos da termoquímica, é o nosso objeto de estudo que é muito importante. A gente acaba falando bastante sobre a entalpia, porque a entalpia é basicamente a energia térmica envolvida em uma reação ou processo, que é basicamente a mesma definição de termoquímica, já que ela é a medida dessas reações. Por exemplo, a reação exotérmica e endotérmica, ela pode ser medida pela entalpia. Então, a gente tem o símbolo de H, que significa calor em inglês, heat, e a gente usa o ΔH para quantificar a diferença de entalpia. Então, a gente usa esta equação, que seria a entalpia final menos a entalpia inicial do processo. Alguns exemplos, né, como a gente já trabalhou com esses exemplos, só para a gente aprender se a entalpia seria
positiva ou negativa e se é um processo exotérmico ou endotérmico. No caso da combustão, que a gente já comentou, é um processo exotérmico, ela libera energia. Então, o ΔH, a diferença de entalpia, vai ser negativo, vai ser menor que zero, já que ele está perdendo energia para a vizinhança, então ele está liberando essa energia, por isso o sinal é negativo. Já em processos endotérmicos, como da fotossíntese e da transformação da água no estado sólido para a água no estado líquido, são processos que absorvem energia, absorvem calor. Então, eles têm um ΔH, uma diferença de entalpia, de valor positivo, maior que zero, já que ele está absorvendo essa energia. Então, aqui a gente tem as respostas, né, do exercício, que seria para a combustão, o ΔH menor que zero, processo exotérmico, para a fotossíntese, ΔH maior que zero e endotérmico, e para a mudança de estado físico, ΔH maior que zero, um processo endotérmico. Bem, agora a gente vai fazer um exercício para fechar o conteúdo de termoquímica. Vamos fazer esse exercício, que o enunciado diz assim: normalmente uma reação química libera ou absorve calor. Esse processo é representado no seguinte diagrama, considerando uma reação específica. Com relação a este processo, assinale a equação química correta. Então, nós temos esse diagrama, que ele é bem característico quando a gente fala de entalpia. Aqui ele representa a energia, né, de maior energia, e aqui a variação de entalpia. Então, aqui a gente tem um valor, que é essa variação de entalpia, de 68,3 quilocalorias. E ele exemplifica e diz para a gente que esse é o calor liberado. Nós sabemos que quando é liberado calor, é um processo exotérmico. Então, a gente sabe que esse processo é exotérmico. Se é um processo exotérmico, nós sabemos que o ΔH, que seria a diferença de entalpia, ele é menor que zero, porque esse calor está sendo liberado. Então, o ΔH é menor que zero. Mas ele nos dá um valor aqui. Esse valor é o valor da nossa entalpia. Só que quando a gente coloca representado em ΔH, esse valor teria que ser negativo. Mas aqui ele só coloca o valor e diz que é o calor liberado. Analisando as equações químicas, a gente vê que é uma equação de formação da água. A gente vê aqui os reagentes e o produto, que é a água. Então, a gente precisa achar a equação correta da formação da água e que esteja com o valor de entalpia correto também. Na questão A, a gente tem o H2 mais o O2 resultando na água, que está correto, mas ele coloca aqui menos 68,3, que isso acaba confundindo um pouco, porque como é um processo exotérmico e a gente sabe que a entalpia é menor que zero, muita gente pode acabar marcando essa opção pensando que é a opção correta, já que a entalpia é menor que zero, portanto, um valor negativo. Mas aqui, quando ele representa no meio da equação e não o ΔH igual, como a gente poderia pôr aqui, o ΔH ele é igual a menos 68,3, que é o valor que ele nos dá aqui. Esse é o valor correto da entalpia, se tratando de uma reação exotérmica. Mas aqui ele não está colocando o ΔH, e sim o valor como se fosse o produto da reação. E quando nós temos um produto da reação, a gente sempre usa o sinal de mais, porque você sempre coloca um produto mais algum outro produto. Esse calor, então, está sendo exemplificado como um produto da reação. Então, a única equação química correta e que está com uma entalpia correta seria a equação B, que nós temos a formação da água, numa equação certa, né? Nessa daqui está invertida a equação. Aqui começa com H2 mais O2, formando a água. Aqui começa com a água já, então é o processo inverso. Mais os 68,3 quilocalorias, que seria o jeito certo de representar esse diagrama, no caso. Que seria um processo exotérmico, de entalpia menor que zero, mas como nós estamos representando nos produtos, a gente coloca um sinal positivo, então.